No segundo dia de dezembro de um ano em que o plantador de amendoim da Geórgia mandava na Casa Branca, um dos grandes resorts do Colorado foi destruído pelo fogo. O Overlook foi declarado como perda total. Depois do inquérito, o chefe dos bombeiros de Jicarilla County anunciou que a causa havia sido um defeito na caldeira. O hotel estava fechado para o inverno quando o acidente aconteceu e havia somente 4 pessoas ali. 3 sobreviveram. O zelador durante aquele período fora de temporada, John Torrance, morreu em uma tentativa fracassada e heróica de reduzir a pressão do vapor da caldeira, que havia subido desastrosamente por causa de um defeito na válvula de escape. 2 dos sobreviventes foram a esposa e o filho, ainda menino, do zelador. O terceiro foi o chefe do Overlook, Richard Halloran, que havia deixado seu trabalho sazonal na Flórida para conferir como andavam os Torrance, por conta do que chamou de um forte pressentimento de que aquela família estava com problemas. Os 2 sobreviventes adultos ficaram bastante feridos na explosão. Apenas a criança escapou ilesa, fisicamente, ao menos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre Doutor Sono, de Stephen King. Fico extremamente feliz por ter voltado, porque realmente eu fiquei muito atarefada nessas últimas semanas. Era trabalho, era a prova finais dos meus 2 filhos, era a prova minha também que eu tinha que estudar. Então assim, eu mal tive tempo de respirar. E eu também ficava extremamente chateada por não estar gravando. E detalhe, gente, eu mal estava conseguindo também de ler, né? O principal, eu não estava conseguindo ler, porque ler para mim é uma terapia. Mas cá estou, com a esperança de tentar me reorganizar para sempre termos vídeos todas as quintas-feiras. Doutor Sono tem como título original Dr. Sleep. Ele foi publicado no ano de 2013, lá nos Estados Unidos, e foi disponível aqui no Brasil pela editora Suma de Letras em 2014. E lógico que aqui eu tenho que fazer uma ressalva. O tanto que a Suma melhorou nesses últimos anos. Porque agora, quando publica lá, já publica quase de imediato aqui no Brasil. Né? Pouquíssimos dias de diferenças. Então, assim, parabéns, editora Suma. Continue assim, porque nós, fãs, seremos sempre gratos. Porque antigamente a gente tinha que esperar anos. Né? Aqui é só um intervalo de 1 ano, mas tem livro que esperou muito mais que isso pra gente poder ler. E detalhe, a Suma agora tá com sempre o objetivo de lançar livros inéditos do Brasil, ou seja, décadas que existem e que não foi publicado. Ela tá correndo atrás agora disso. E aí nós, fãs, podemos ter agora a coleção com tempo, né? A coleção completa do Stephen King. Haja muito trabalho, haja rim, mas vamos conseguir comprar todos. Em uma de suas primeiras entrevistas, Stephen King disse ao The Guardian que a história era sobre um gato em um hospício que sabe quando as pessoas vão morrer. Ele entrava no quarto daquele paciente e se aninhava ao lado dele. E ele pensava, né, o Stephen King pensou, essa é uma boa propaganda da morte, do emissário da morte. Então eu posso fazer de Dan o equivalente humano daquele gato e chamá-lo de Doutor Sono. E lá estava o livro. Gente, detalhe, o gato, que o Stephen King está falando aqui, ele realmente existiu e foi notícia na TV. O Stephen King descobriu ele através dessa reportagem. O nome desse gatinho especial é Oscar. Ele foi adotado ainda quando filhotinho e ele sempre preferiu a companhia dos idosos que residiam, ou que residem, né, no Steerhouse Nursing and Rehabilitation Center em Providence, Rhode Island, né? E lá o Oscar fazia suas rondas. Em 50 casos documentados, o gatinho Oscar, de acordo com a reportagem do jornal The Guardian, ele passa dias andando de quarto em quarto, raramente passando algum tempo com os pacientes, exceto aqueles com apenas algumas horas de vida. E se ele for mantido fora do quarto de um paciente moribundo, o gato arranhará a porta tentando entrar.
O Dr. Doza e outros funcionários são tão confiantes na precisão do Oscar que sempre alertam os membros da família quando o gato pula na cama e se espreguiça ao lado do ocupante e lá fica. Até o momento não houve investigação científica para investigar o fenômeno, embora haja muita especulação. De qualquer forma, a presença do gatinho Oscar pressagia o fim iminente da vida de uma pessoa e dá um certo conforto aos moribundos pela simples presença, principalmente quando a família do idoso está longe. Ele serve como um amigo felino. Assim, o gatinho Oscar é simplesmente um dos mistérios do mundo real da vida. O doutor que trabalhava lá e os funcionários, eles ficaram convencidos da habilidade do Oscar quando ocorreu o seguinte fato. A partir, da ocorrência do seguinte fato. Havia 2 pacientes morrendo simultaneamente no chão. Todos os funcionários achavam que um dos pacientes estava mais próximo da morte, mas o Oscar continuava ligado ao outro paciente. Em um certo momento, um auxiliar de enfermagem, ele ficou preocupado com o fim de um certo paciente. Então ele levou o Oscar para ficar lá ao lado desse paciente mais grave. Porém, o Oscar olhou para todos como se eles fossem loucos e saiu correndo do quarto, voltando para sua vigília ao lado do outro paciente. E aquele paciente, que todo mundo pensava que ia morrer já rapidamente, se recuperou por mais alguns dias. E aí, 4 horas antes da morte desse paciente, Oscar ficou ao seu lado. O Dr. David Doza escreveu um livro sobre o gato, e no livro contém perguntas e respostas que explicam a fundo a história. Uma coisa ele deixa claro. Ele explica que inicialmente ele era um cético, mas logo ficou convencido dos fatos. Mas voltando a falar sobre a obra em Dr. Sono, Danny Torrance já está bem mais velho, mais ou menos da idade do seu pai, com seus traumas de infância e suas consequências, nos quais ele não sabe lidar. Ele salta de emprego em emprego, até que acaba trabalhando em um local em uma cidade em New Hampshire. Até que um momento ele percebe que tem que colocar sua vida de volta nos trilhos. Danny, nessa casa de repouso, ele é auxiliado por suas habilidades psíquicas e ele tem como objetivo deixar as pessoas idosas que estão perto de morrer à vontade e ajuda a fazer a transição quando percebe que o fim delas está próximo. Aqui também temos 2 outras personagens muito importantes. Abra Stone, que é uma jovem que também é uma iluminada, porém muito mais poderosa que Danny e que acaba fazendo contato com ele de forma telepática. E também temos Rose Cartola, a líder de um grupo de vampiros psíquicos chamado O Verdadeiro Nó, e que descobre que o vapor de Abra reabastecerá o seu estoque por muito tempo. De forma compreensiva, King estava preocupado com o que os seus leitores achariam da continuação de Iluminado. E quando perguntado sobre isso na BBC, ele disse: provavelmente, muitas pessoas estão pensando, tudo bem, eu vou ler esse livro, mas ele não pode ser tão bom quanto Iluminado. Mas lógico, eu sou um otimista e quero que eles digam quando terminarem que foi bom. Mas o que eu realmente quero que eles digam é que é melhor do que Iluminado. O livro ele foi muito bem recebido pela crítica. E uma coisa eu concordo. O Iluminado é um clássico reconhecido. E a gente não pode comparar Dr. Sono com ele. Porque ele é um recém-nascido comparado com o primeiro. Mas, na minha opinião, ele foi uma continuação à altura. E a gente que é fã do Iluminado, finalmente a gente sabe o que aconteceu com o Danny Torrance. E agora nós vamos para as curiosidades. A publicação do livro se deu exatamente 36 anos após o Iluminado, que foi publicado em janeiro de 1977. Stephen King fez uma enquete sobre qual livro os fãs gostariam que ele escrevesse uma sequência, Iluminado ou a continuação, o 8º livro da Torre Negra. A continuação do Iluminado, ele ganhou por pouquíssimos votos de diferença, 5.861 contra 5.812. Porém, Stephen King faz o que quer. Ele escreveu primeiro O Vento pela Fechadura e depois publicou O Doutor Sonho. Stephen King narrou o prólogo do livro
Dr. Sono, no audiobook do 8º livro da saga A Torre Negra, O Vento pela Fechadura, lançado em abril de 2012. No dia 8 de maio de 2012, foi anunciado que o livro seria lançado em janeiro do ano seguinte. Entretanto, o lançamento acabou sendo postergado. No dia 19 de setembro, foi finalmente anunciado que a data definitiva do lançamento de Dr. Sono seria dia 24 de setembro de 2013. King disse que quando as pessoas perguntavam a ele o que havia acontecido com Danny Torrance, ele sempre respondia: se casou com Charlie McGee, de Incendiária, e teve crianças maravilhosas. Isto até ele pensar realmente em escrever a história. A personagem Abra recebeu esse nome em homenagem à protagonista do livro A Leste do Éden, de John Steinbeck. De acordo com o mesmo, Abra foi criada porque ele estava com saudade de usar crianças em suas histórias, como nos casos dos livros O Cemitério, A Coisa, Salem. Agora vamos conhecer as conexões do livro. No capítulo 2 é citado o ano de 1981, onde sua soma refere-se ao número místico da série A Torre Negra. No capítulo 7, há uma referência ao Charlie Manx, o vilão do romance Nosferatu, que foi escrito por Joe Hill, filho de Stephen King. No capítulo 1, Danny aprende com Dick sobre cofre e prateleiras imaginárias. Em Um Apagador de Sonhos, o personagem Joseny possui a mesma habilidade. No capítulo 3, Halloran se refere ao verdadeiro nó com os demônios vazios. Demônios Vazios é o título de um dos livros de Scott Landon, marido de Lizzie Landon, protagonista do romance Love, a história de Lizzie. No capítulo 10, enquanto Rose invade os sonhos de Abra, ela percebe que a garota encheu o ambiente de guarda-arquivos, instantes contendo suas memórias. Em Um Apanhador de Sonhos, lembra, o personagem Jonas possui a mesma habilidade, já que ele organiza seus pensamentos e memórias em arquivos mentais. No capítulo 6, Dean Torrance profere o seguinte: há outros mundos além deste. E essa frase é muito famosa e conhecida pelos leitores da saga A Torre Negra. No capítulo 13, em um certo ponto da história, Dan engole a essência da alma de uma das personagens e, eventualmente, a libera para destruir alguns dos vilões. Tal poder traz uma semelhança com o dom do gigante John Coffey de A Espera de um Milagre, que sugava a enfermidade de uma pessoa para logo depois liberá-la pela boca na forma de um enxame de cinzas. Dan pensa como a vida é como um disco, cuja única tarefa é girar e que sempre volta ao início. E este também é um dizer muito semelhante à mitologia do Ka, conhecida na série da Torre Negra. E agora vamos conhecer o que o Stephen King menciona no livro e que também está presente em outras obras suas. No capítulo 6, há uma menção de Topeka, a cidade que aparece em Torre Negra, volume 4, Mago e Vidro. No capítulo 9, é mencionado a cidade de Castle Rock, cidade fictícia importantíssima no universo do Stephen King, palco de vários livros como Cujo, Zona Morta, Metade Sombria, Trocas Macabras. No capítulo 1, Gemma T, ela atropela um homem quando estava bêbada, fato que remete ao acidente que o próprio Stephen King sofreu no início dos anos 2000. No capítulo 5, Hey Jude, do The Beatles, ela é citada, e ela também aparece inúmeras vezes durante os livros da série A Torre Negra. No capítulo 13, é mencionada a revista Inside View, tabloide fictício presente nos romances Zona Morta e Joyland. No capítulo 1, é citada a cidade de Jerusalém Lotz, cidade fictícia importantíssima no universo do King também, palco do livro Salem. Também no capítulo 1, temos a citação de Christmas Land, Terra do Natal, e esse é o local onde Charles Manx
leva as crianças após as capturarem, em Nosferatu, no livro do seu filho, Joe Hill. Durante a história, é dito que a boy band fictícia Round Here, uma provável paródia de One Direction, é uma banda favorita da menina Abra, e ela também faz uma aparição no livro Mr. Mercedes. Quando Brad foi capturado por Barry Napa, é mencionado por Abra como: ele caminhou pelo milharal e o homem estava esperando por ele. Refere, lógico, ao conto Crianças no Milharal, do livro Sombras da Noite. No capítulo 1, é mencionado que Dan e sua mãe se mudavam muito. E isso é uma analogia ao próprio Stephen King, que mudou muito com sua família durante a infância. No capítulo 3, Enfeites de Vidro, Frederica Bimmel é mencionada. No romance O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris, uma das vítimas do assassinato da história possui quase o mesmo nome, Frederica Bimmel. A diferença é que um é escrito com K e o outro é escrito com C. No capítulo 6, é citada a cidade Balder, cidade muito importante no livro A Dança da Morte. Número 19, número místico da série A Torre Negra, é citada em diversos capítulos. No capítulo 2, quando Rose observa que Tommy, um iluminado de Delaware, tinha 19 anos. No capítulo 1, quando é dito que Concetta Reynolds mora no número 219. O número 19 também é citado por Concetta Reynolds, quando ela diz que a natureza humana muda, e que Abra poderá repensar nisso novamente aos 19 anos. No capítulo 11, quando Dan descobre que Dick Halloran morreu em 19 de janeiro de 1999. E por último, no capítulo 7, quando, de acordo com o mapa de Billy, temos 1.900 quilômetros de distância entre Cincinnati e Denver, e também quando diz que houve um engarrafamento na rota 119 próximo a Castle Rock. Finalmente acabamos. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais!